Então agora são 2h59, a gente está de volta aqui com Conexão Futura para falar sobre intolerância religiosa. Há 1 ano e meio já está sendo feito aqui um mapeamento das casas de religião de matriz africana do estado do Rio de Janeiro, por meio do Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente. Então a coordenadora dessa pesquisa está aqui com a gente, é a Flávia Pinto, que é do terreiro Casa do Perdão. Lembrando que se você quiser tirar dúvidas, fazer comentários, é só chegar lá no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil, ou então usar o nosso telefone, que é o 0 operadora 21 2273 5020, para deixar lá suas questões, suas dúvidas. Eu preciso te chamar de mãe Flávia? Fique à vontade. Pode ser mãe Flávia, pode ser Flávia Pinto. Vou chamar de Flávia, então. Pode. Flávia, quando a gente fala, né, de casas de matriz africana, o que a gente está querendo dizer com isso? Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós o significado que tem esse termo. A partir do processo de escravidão, houve uma grande mistura cultural e religiosa dentro do país. Isso resultou no nascimento de casas tradicionalmente africanas, de culto de religiões africanas, seja Jeje, Efon, Molocô, Queto, e mais tarde culminou no nascimento da Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira e que também cultua os nossos ancestrais indígenas. Então, quando usamos o termo matriz africana, normalmente estamos denominando as diferentes nações que foram trazidas através do processo de escravidão e pelo processo de cultura indígena. Agora é a primeira vez que é feito um mapeamento, né, assim, tão sério e tão sistemático, né, sobre a existência dos terreiros, dessas casas de matriz africana. Por que demorou tanto tempo? Demorou bastante, né? Nós costumamos dizer que tem um atraso de mais de 500 anos para a gente começar a perceber essa riqueza cultural deixada por essas três etnias, indígena, africana e branca, né, que veio através da Europa. Na verdade, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado a começar a fazer essa pesquisa. O primeiro foi Salvador, Bahia, e aí nós fomos o segundo, e hoje já tem mais 4 estados também realizando. Essa pesquisa, na verdade, ela demorou porque é um censo quase que demográfico, porque a gente precisa ir ao campo, visitar as casas e a partir de então fazer esse levantamento. Então ela é uma pesquisa que precisava de um financiamento e que precisava ser realizada por uma universidade, como foi o caso da PUC-Rio, que através do NIREM e do NIMA abraçou a ideia do projeto há cerca de mais ou menos 5 anos atrás, e nós viemos nesse processo de construção. Onde é que a Secretaria de Promoção das Políticas de Igualdade Racial entra aí nessa parceria? A CEPIR, ela foi fundamental para esse processo, principalmente na gestão do então ministro Edson Santos, que teve a coragem de comprar o projeto com a sua ideia, com a sua visão política, porque era um projeto pioneiro. Nós não tínhamos dados para justificar esse projeto, porque na verdade nunca houve um registro de quantas casas tinham. Esse é o primeiro levantamento oficial. Então a CEPIR foi fundamental porque através desse financiamento do governo federal nós pudemos estar realizando, montando a equipe com 20 pesquisadores, 2 coordenadoras acadêmicas, a antropóloga Sônia Giacomini, a professora de Serviço Social Denise Pini e o núcleo também de meio ambiente da PUC-Rio para poder estar realizando esse projeto. Então vamos ver se a gente consegue mostrar algumas imagens aqui, que a Flávia trouxe para a gente um DVD, né, com alguns desses registros, né, de locais onde vocês procuram e vão. Deixa eu ver. Eu acho que os meninos estão se projetando aqui para fazer. Ok. Os templos umbandistas, né, são visitados. Que tipo de questionário vocês fazem? Como é que está sendo esse levantamento? Então, na verdade, o projeto ele é realizado através de 20 pesquisadores, que através da nossa coordenação de campo e a coordenação acadêmica, direciona esses pesquisadores através de uma visita previamente agendada por telefone para chegarem até o local do terreiro e serem atendidos, recebidos pelo pai de santo, pela mãe de santo, pelo zelador, pela babalorixá e alorixá, pela babá de Umbanda, e então é aplicado um questionário que tem cerca de 16 perguntas, onde serão levantados os principais dados da casa, o nome da casa, a nação, a data de fundação, se a casa realiza trabalho social, se a casa já foi vítima de intolerância religiosa, e dentre outras perguntas, mas muito básicas, apenas para que a gente conheça os principais dados da casa. Sabe, essa que a gente está mostrando um registro
registro que vocês fizeram de um culto. Exato, uma das... E todas vocês fazem esse registro audiovisual? Não é possível, porque hoje o nosso número são 750 casas mapeadas, mais 2.000 casas na fila de espera. Isso compreende o universo parcial dos resultados que nós temos de 45 mil pessoas como adeptos e mais 70 mil como frequentadores. Então, no estado do Rio. Exatamente. No estado do Rio. Então, isso é uma das casas que inclusive, o pai santo é conselheiro, é membro do Conselho Griot. É importante registrar que o sucesso dessa pesquisa, o êxito dela, só foi possível porque nós montamos um conselho chamado Conselho Griot, ou seja, Conselho de Anciões, dos sábios, dos conselheiros, formado por 14 lideranças de candomblé, 14 da Umbanda, dentre eles Pai Pedro Miranda, que é uma grande representação da Umbanda, Mãe Beata de Iemanjá, uma grande autoridade do candomblé, e esse conselho foi quem orientou toda a coordenação acadêmica e o próprio governo federal para que essa pesquisa pudesse ter o sucesso que tem, ou seja, formularam as perguntas, disseram como os pesquisadores deveriam entrar e sair, e essa pesquisa ela só é feita através de indicação. Um pai indica o outro pai para que ele possa participar. O pesquisador ele não está autorizado a bater na porta do terreiro para a aplicação do questionário. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Chama atenção para isso que vocês estão investigando, né? Duas coisas. Uma é se já sofreu algum tipo de preconceito e a outra é se faz algum trabalho humanitário, né? Algum trabalho comunitário com aquelas pessoas do entorno. O que vocês já descobriram sobre isso, né? Descobrimos cada coisa maravilhosa. Na verdade, o gigantismo dos trabalhos sociais feitos dentro das comunidades terreiros, e nós passamos até a usar esse termo comunidade terreiro, porque o que foi já percebido e identificado no mapeamento? Os terreiros estão junto aos bolsões de misérias do Estado. Então, você não tem terreiro onde a especulação imobiliária não permite, ou seja, o preço da terra é muito caro. E por conta disso, os terreiros funcionam como verdadeiros quilombos urbanos e normalmente agregando a população do seu entorno. Então a gente tem distribuição de cestas básicas, distribuição de roupa, capoeira, culinária, várias outras atividades, e o que é mais importante da gente detectar, sem apoio governamental quase que nenhum, diferentemente das outras tradições religiosas, que por ter a sua tradição de organização jurídica, usufruem desses direitos constitucionais. Já as comunidades terreiros, tanto as tradições de Umbanda quanto de Candomblé, elas têm essa dificuldade de fazer essa realização via governo. E todo esse trabalho já despertou a atenção aqui de um telespectador nosso. O Edson Santana aqui do Rio, ele quer saber se os objetos da pesquisa estão disponíveis para consulta. Como é que se pode ter acesso a eles? Sim, claro, perfeitamente. Na verdade, todos os dados, todos os resultados que foram autorizados a ser publicizados estão disponíveis no site puc-rio.br/mapeamento C de casa, R de religião, M de matriz e A de africana. Eu vou ficar devendo então, e na próxima entrada a gente vai colocar esse site aí. Isso. Porque eu acho que é importante a gente responder, inclusive, ao Edson Santana. Exatamente. E essa pesquisa ela também tem um diferencial tecnológico que ela usa o georreferenciamento por satélite. Então a localização das casas, quando você entra no site, tem o ícone mapa. E aí você abre e vai aparecer o mapa do Rio de Janeiro e o desenho cartográfico da disposição desses terreiros. Ou seja, se você quiser procurar os terreiros já mapeados, por exemplo, em Madureira, você vai clicar, bairro Madureira, vai aparecer em vermelho os terreiros que já estão mapeados. Se você quiser procurar por nação, você vai digitar Umbanda, vai aparecer os terreiros já mapeados. No site você não encontra os 750, você encontra cerca de 600 terreiros. Os demais são aqueles onde o CEP ainda não está de acordo com o número fornecido pelo sacerdote, não está se encontrando com o CEP que está catalogado. Então aí a gente não consegue já o referenciar. A gente está no site aí na tela. Então é www.puc-rio.br/mapeamento CRMA. Exatamente. Né? Para quem quiser então mais informações. Aproveitando aqui para a gente mostrar mais um pouquinho, Ângelo, as imagens, né, de alguns, vamos ver que a gente está vendo aqui um terreiro, algumas comidas de santo, alguns símbolos sagrados, né? Isso, é uma casa de Umbanda, localizada em Jacarepaguá. Uhum.
A gente tem imagens aí também de uma casa de candomblé. As casas de Umbanda também fazem esse trabalho mais assistencial, assim, com as pessoas? Sim. Na verdade, o que a gente observou como dado é que tanto a Umbanda quanto o candomblé realizam trabalho social. Nem todas as casas fazem, mas a maioria das casas fazem algum tipo de trabalho social. Por exemplo, em épocas de chuva, onde a enchente, as casas de santo funcionam como abrigo para a população do entorno, porque normalmente são espaços um pouco maiores, com enxovais para gestantes e várias outras atividades. Algumas casas onde tem filhos de santo que são médicos, às vezes realizam até mesmo um atendimento gratuito, como orientação jurídica, apoio psicológico, e, enfim, uma infinitude de trabalho social, mostrando bem o que é a cara da população, do povo brasileiro, esse trabalho genuíno de solidariedade que é feito mais anônimo ainda. Que é feito também em outras religiões, né? É importante que a gente fale isso, até para que haja um reconhecimento do trabalho feito por todas, né? Não só por algumas. A diferença é que esse trabalho feito dentro das tradições afro-brasileiras, ele não é reconhecido pelo poder público, pela sociedade de uma maneira geral. Isso também ajuda muito para que o preconceito, ele tome as proporções que tem. Porque é desconhecido aquilo que é feito dentro de uma casa de santo, né? O processo de preconceito, ele muitas vezes afasta a pessoa até mesmo do conhecimento. E o principal objetivo dessa pesquisa é exatamente romper o anonimato e revelar, quebrar a invisibilidade tradicionalmente vivenciada por essas casas que foram perseguidas na década de 50, 40, e que hoje, num outro momento da nossa história, dessa história brasileira, a gente já pode sim revelar-se, sair dos fundos das casas e mostrar a maravilha que é feita nessa grande força cultural que misturou as tradições indígenas, africanas e também as tradições europeias, porque foi inevitável o nosso processo de formação. Maravilha, Flávia, queria agradecer. A mãe Flávia Pinto esteve aqui com a gente, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai continuar esse assunto. Queria agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço o convite. No Conexão. Até já.